Fala pessoal, beleza? Eu sou o Igor e bem-vindos à primeira aula do nosso curso básico de eletrônica. Esse curso ele é focado no aprendizado para que pessoas que não têm conhecimento da área possam instalar um sistema de alarme de incêndio ou um sistema de alarme residencial, qualquer tipo de sistema de alarme com segurança, sem você correr o risco de se prejudicar, né, ou acabar prejudicando o equipamento, tá? Então, eu montei essa aula aqui, a nossa primeira aula, para já iniciar vocês nesse meio, tá? Então, vamos lá? Conceitos básicos de eletricidade e eletrônica, tá? Nessa aula, o objetivo dela é apresentar o curso para vocês, os objetivos desse curso, diferenciar, a gente aprender a diferenciar eletricidade e eletrônica, apesar dos nomes serem bem parecidos, são dois conceitos diferentes, isso tem que estar bem claro, porque isso envolve bastante coisa, né? Então a gente tem que estar com isso na ponta da língua, saber o que é eletricidade, o que é eletrônica, porque sistemas de alarme de incêndio são equipamentos eletrônicos, porém usufruem da eletricidade para funcionar. Tá? E também nessa aula a gente vai introduzir as grandezas, as principais grandezas elétricas fundamentais que vocês precisam saber para poder começar a trabalhar com isso, tá bom? Então, vamos lá. Apresentação do curso, pessoal, objetivo geral do curso. Qual que é a ideia desse curso que eu estou fazendo? A ideia não é te tornar um eletricista, não é você ter um diploma de eletricista, você ser por exercer aí essa função, tá? A minha ideia aqui é você ter o básico, o básico do conhecimento possível para que você não tome um choque na hora de fazer uma instalação, você saiba fazer uma instalação, você saber quais os fios conectar na central, qual não conectar, né, saber diferenciar se a central vai ser ligada no 110, no 220, por exemplo, aonde você vai ligar esses fios, tá bom? E também não correr o risco de tomar um choque, né? Saber o mínimo possível para você não se prejudicar ali no manuseio do equipamento e tudo mais, tá? Esse curso é focado justamente porque eu sei que tem muitos profissionais que necessitam, gostariam de ingressar nesse mercado, mas não ingressam porque não tem o conhecimento de elétrica fundamental, né? E acaba se limitando, falando assim, não vou conseguir fazer. Então, esse curso é focado nesses profissionais, tá? Esse curso também não serve só para sistema de detecção e alarme de incêndio, que é a minha área onde eu sou focado. Esse curso também serve para você poder montar um sistema de alarme residencial, né? E vários outros equipamentos afins. Porque qual que é o conceito de tudo? O equipamento ele tem toda a sua funcionalidade eletrônica, né? A partir dele, mas ele também envolve um pouco de elétrica e tudo mais. Então, as pessoas têm medo de mexer por conta disso, então o objetivo do curso é esse. Beleza, pessoal? Para começar, vamos começar perguntando o que é eletricidade, né? Qual que é a definição de eletricidade? A eletricidade nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor, tá? Mais basicamente explicando, é a corrente elétrica passando em um condutor. Isso é eletricidade. E isso é algo natural no nosso planeta. Apesar de ter sido descobrido recentemente, isso é algo natural dentro da física, né? E qual que é a importância disso hoje em dia, né? Para eu te responder essa pergunta é muito simples. Eu te pergunto, imagina se a gente não tivesse eletricidade, né? Como que seriam os nossos dias, né? Imagine a gente sem tomar o nosso banho quentinho ou ter que esquentar o banho de outra maneira. Imagina a gente sem assistir nossa televisão. Imagina a gente sem energia elétrica, tendo que acender, tendo que usar lampiões ou velas para iluminar o local. Isso era a realidade de muita gente há 150 anos atrás, né?
A energia elétrica, se for parar para pensar na medida do tempo, ela é nova, né? Então, e olha onde a gente chegou, né? Olha onde as coisas estão indo. Então, cara, eu nem preciso falar qual que é a importância da energia elétrica na sociedade atual, tá? As crianças de hoje já nascem com o celular na mão, vamos dizer assim. Então, cara, pra gente é fundamental, certo? Então, basicamente, a eletricidade, ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente em tudo no nosso dia a dia, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa casa, em tudo que a gente vai fazer, basicamente, né? Hoje a gente tem um celular que está na nossa mão e se não fosse eletricidade ele não existiria, né? Apesar dele ser um equipamento eletrônico, eu vou explicar para vocês a diferença certinho, mas sem eletricidade ele não existiria. Então, a eletricidade basicamente é isso. É tudo que é elétrico e eletrônico. A eletricidade ele é o movimento dos elétrons ordenados dentro de um condutor. Tá? Basicamente isso é eletricidade. É o que te dá choque. mas, mais resumidamente. Tá? Então, aqui eu tenho um esqueminha básico, né, de um circuito elétrico, bem básico mesmo, é uma lâmpada. Tá? Aqui é uma lâmpada, deixa eu pegar nossa canetinha aqui. Aqui é uma lâmpada com um interruptor, né? Basicamente. E aqui já é mais esmiuçado, com a tomada. No caso, esse interruptor aqui é essa tomadinha aqui, tá? Não é tomada, na verdade é o interruptor mesmo, tá? Então, como é que funciona, pessoal? Lembra que eu falei que a eletricidade ele é o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor? Imagina que aqui essa lâmpada, eu peguei 2 fiozinhos, conectei nela e conectei isso aqui numa tomada, certo? Aquela tomadinha que você tem em casa, beleza. Ao conectar esse circuito que eu fiz nessa tomada, se o interruptor estiver assim, ó, não tem fluxo de corrente passando aqui, tá? Aqui a corrente está estática, ela está parada. No momento que eu fecho esse interruptor, passa a ter um fluxo de corrente elétrica aqui nesse condutor, tá? Eu não sou muito bom desenhista não, mas basicamente para vocês entenderem, a corrente começa a passar aqui nesse circuito, certo? E a minha lâmpada acende, tá? Então, eletricidade, nesse exemplo aqui, é o movimento ordenado dos elétrons dentro desse condutor para quê? Para acender essa lâmpada, tá? Se o interruptor estiver aberto, o que acontece? Não tem eletricidade. Tem, ela está estática, ela está parada, mas não está funcionando. Eu não vou me dar o luxo de entrar em detalhes sobre energia estática aqui, até porque não é o foco do curso, mas basicamente, sem o interruptor estacionado, não tem energia elétrica. Com o interruptor acionado, tem energia elétrica. Tá? Aqui é um outro exemplo um pouco mais técnico, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui já é um outro exemplo um pouco mais técnico que demonstra neutro e fase. O que é fase neutro, Igor? Os fios da sua casa, eles têm nomes. A gente chama de fase neutro porque o neutro, ele está neutro, ele não tem condução de energia, ele está estático. E a fase, ela tem energia ali. O neutro é como se fosse o retorno, a volta do... Não é basicamente isso, basicamente um fio desenergizado, entendeu? A fase dá choque, o neutro não. Basicamente isso, tá? Só para vocês entenderem, basicamente isso. Tá? Mas a fase está carregada e o neutro não. Mas os dois conduzem energia do mesmo jeito. Tá? Então aqui eu puxei um fiozinho da fase para o meu interruptor. O neutro eu liguei no polo da lâmpada. E entre o interruptor e a lâmpada eu tenho o retorno, que no caso é esse preto aqui, ó. Certo? No momento que eu aperto o meu interruptor, eu fecho o circuito e passa a ter condução de energia, a minha lâmpada acende. Tá? Então, basicamente, eletricidade é isso. Tá? Beleza. Aqui a gente tem um outro exemplo de eletricidade, tá? Que é um chuveiro. Aqui a gente tem um fiozinho a mais, que é o fio do terra.
Igor, para que serve o terra? Também não vou entrar em muitos detalhes do que para que serve o terra e tudo mais, até porque não é o intuito do curso. Mas o aterramento ele é essencial também para a nossa proteção. O aterramento é como se fosse uma proteção mesmo, um esgotamento, tipo assim, de energia caso algo dê errado, entendeu? O chuveiro, ele necessita de aterramento porque ele é equipamento com uma alta potência, né? Todos os equipamentos eletroeletrônicos, os eletrodomésticos da sua casa, eles precisam de um aterramento de proteção, tá? Tanto que a tomada, quando vocês verem a tomada, ela tem 3 pinos, muita gente arranca o terceiro pino, que é do aterramento, que fala que é inútil, não é inútil, tá? Por conta disso. É para proteção. O aterramento, ele é basicamente isso. E aqui a gente também tem fase e neutro ligando o nosso chuveiro, tá? No momento que a gente abre a torneira, o chuveiro e tem pressão de água aqui, o chuveiro ele tem um mecanismo que faz ele ligar, e aí ele aciona a resistência dele e ele começa a esquentar a água, tá bom? Guarda essa palavra, resistência. A gente vai falar na aula de hoje. Beleza? Então, próximo slide. E o que é eletrônica? O que é eletrônica? Definição de eletrônica, né? A eletrônica, ela é o estudo de como a gente manipula os elétrons em circuitos, certo? Basicamente, aqui eu tenho alguns exemplos de equipamentos eletrônicos, né? Basicamente, como que é eletrônica, né? A gente sabe que a eletricidade que eu mostrei ali, aquele circuito elétrico que eu mostrei para você da lâmpada, é muito básico. Apertou o botãozinho, a lâmpada acendeu, beleza. A eletrônica, ela já estuda como é que a gente consegue manipular a corrente para ela fazer o que a gente quiser, né? Por exemplo, vamos pegar um rádio, vamos pegar um exemplo de um mini system, que é aqueles rádios antigos que a gente podia pôr CD, os mais novos podem pôr pendrive, essas coisas, né? Nós vamos pegar esse exemplo. Vamos esmiuçar um pouco ele e entender mais ou menos como é que a eletricidade funciona ali dentro, para a gente entender o que é eletrônica. O rádio ele tem diversos botões, ele tem diversas funções, né? Não é basicamente você pôr ele na tomada. Você tem um botão de liga e desliga, você tem um botão de sintonizar se você quer ouvir o rádio, se você quer ver o pendrive ou se você quer ouvir o CD. No rádio, quando você seleciona o rádio, você tem o ajuste da frequência, certo? Porque as ondas de rádio são ondas que estão no ar e a gente tem um componente eletrônico dentro do rádio que capta essa onda e transforma no quê? Em sinal sonoro, no som, para a gente poder escutar através dos alto-falantes. A gente tem um botãozinho de ajuste de volume, né? Que não é simplesmente, vou virar esse botão aqui, o volume sobe ou desce. Não, tem uma série de componentes eletrônicos ali dentro que exercem essa função. Não é só o botão ali, né? Você tem transistores, resistores, você tem diversos componentes que moldam o mini system e dão a cada função a sua característica, né? Então, o equipamento eletrônico, ele é um equipamento que ele possui diversos componentes eletrônicos. Foi feito um estudo ali, né? Se a gente olhar aqui, ó, aqui vocês estão vendo que tem uma plaquinha, ó, vou circular ela, tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Cada pecinha dessa é um componente eletrônico. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de desmontar algum equipamento ou ver uma placa de eletrônica, né? Parece uma cidadezinha, né? Eu, quando tive o meu primeiro contato com o meio eletrônico, eu meio que assimilei isso. Eu falei assim, nossa, parece uma cidadezinha. Eu vi vários componentes, entendeu? E cada um daqueles componentes, ele tem uma função, ele faz alguma coisa. E tem componentes que fazem coisas incríveis, pessoal. Então, isso é a eletrônica. A eletrônica é essa arte da gente conseguir manipular a corrente do jeito que a gente quiser para fazer o que ela quiser, o que a gente quer, né? Então, elétrica e eletrônica são coisas diferentes, beleza? E a gente vai ver isso deixa eu apagar. A gente vai ver isso no nosso próximo slide, tá? Qual que são as diferenças entre eletricidade e eletrônica? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Eletricidades, aplicações típicas, iluminação, aquecimento elétrico, geração e distribuição de energia elétrica, motores elétricos e chuveiros. Tá? Por quê? Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da iluminação, que é o exemplo que eu dei da lâmpada. Muito simples.
certo? Conectou na tomada, vai funcionar, beleza. É só um componente ali que faz a eletricidade acontecer, né? Motor elétrico também é a mesma coisa. O motor elétrico não tem componentes eletrônicos, né, para ele funcionar. Você ligou na tomada, ele boom, ele parte, ele funciona. Chuveiro, a mesma coisa. O chuveiro ele tem um componente que é a resistência, só que também é mamão com açúcar. Você conectou ali, funcionou. Então isso envolve, isso está dentro da eletricidade ainda, tá? E dentro da eletrônica a gente tem aplicações como computador, smartphone, sistema de comunicação sem fio, eletrônica de consumo, várias coisas. Quando eu falei computador, smartphone, já é um nicho gigantesco, vocês já entenderam mais ou menos como é que é. Tá? Basicamente, a eletricidade ela é alta tensão, guardem essa palavra também, tensão. Tá? O que é tensão, Igor? Já ouviu falar em 127, 220? Alguém já ouviu alguém numa conversa ou alguém perto? Ou, esse equipamento é 110 ou 220? Isso é a tensão. Calma que eu vou detalhar certinho nos próximos slides aqui, vocês vão entender isso melhor, não se assustem, tá? Mas, basicamente, a tensão é isso. É a condição de operação, né? O quanto ele vai, vamos supor, qual a tensão que ele vai precisar para funcionar. Isso que é a tensão. Então, 110, 220, beleza. Tá? A elétrica ela trabalha com tensão alta e a eletrônica trabalha com tensão baixa. Tá? Isso é bem um resumo e geralmente a galera gosta de trabalhar assim. Por exemplo, Igor, eu sou formado em técnico em eletrônica. Eu vi no meu curso muito mais componentezinho, circuito pequeno do que coisa grande, distribuição de energia, por exemplo, poste, transformador, né? Eu estudei sobre isso também, mas menos do que um técnico em eletrotécnica, que é o cara que é o famoso eletricista, né? Então são duas coisas diferentes, são dois meios diferentes, mas eles estão entrelaçados. É importante dizer que não existe eletrônica sem eletricidade. Tá? Então a eletricidade ela veio e a eletrônica se moldou diante da vinda da eletricidade. Tá? E não existe eletrônica sem eletricidade. Beleza. Dentro desse meio, existem 3 grandezas elétricas fundamentais que tem que estar na ponta da língua de vocês. Isso aqui é básico, tá, pessoal? Isso aqui, qualquer cara que vai mexer em qualquer equipamentozinho, se ele não souber isso daqui, ele pode acabar se ferrando. Tá? Então, a gente tem tensão, corrente e resistência. Tensão medida em volts, simbologia V. Corrente medida em ampere, simbologia A. E resistência medida em ohms, a simbologia ômega, né? Vem do grego. Tá? Eu vou esmiuçar o que é cada uma aqui agora. Vamos lá, tensão. O que é a tensão? Ela é medida, como eu disse, ela é medida em volts e ela tem a simbologia V. Então todo equipamento que você pegar, que você olhar lá na etiqueta dele, 220 volts, então ele só pode ser ligado a uma tomada 220 volts. 127 volts, só pode ser ligado em uma tomada 127 volts. Tá? E a gente tem algumas fontes de tensão, que é tomada, aqui, né, eu tenho um exemplo que eu coloquei para vocês, a tomada, e pilhas, tá? Só que elas não são a mesma coisa, né? A tomada, você não consegue usar uma pilha para ligar uma geladeira, né? E você também não pode pegar uma tomada, quando eu peguei um controle de televisão e vou ligar o controle na tomada, você não consegue fazer isso, você vai estourar o controle. E a pilha você não vai conseguir ligar a geladeira. Então, basicamente a tomada ela é alta tensão e a pilha ela é baixa tensão, né? Além também da corrente se comportar de maneira diferente, né? O jeito que a corrente se comporta ali não é igual uma da outra, tá? Isso também entra muito no que é elétrico e eletrônico, tá? Porque são bem diferentes. Coisas elétricas funcionam com tensão e corrente alternada. Coisas eletrônicas funcionam com tensão e corrente contínua. Tá? Eu vou detalhar isso mais para frente para vocês também. Calma aí. Beleza? Mas
Para ficar claro o que é tensão, eu sempre gosto de pegar o exemplo do seguinte. Essa caixa d'água, tá? Um circuito hidráulico. Nossa, Igor, o que tem a ver água com eletricidade? Falam até que não pode misturar as coisas, realmente não pode. Mas o conceito deles são bem parecidos. Tá? O que é tensão? A tensão, pessoal, é a caixa d'água. A altura que essa caixa d'água está instalada e o tamanho dessa caixa d'água. Quanto mais alto e maior a caixa d'água, maior vai ser a pressão de água, então mais tensão você tem. Né? Eu gosto muito de usar esses exemplos porque deixa claro para as pessoas o que é tensão, o que é corrente e resistência. Está tudo englobado aqui. Então, a tensão vai ser o volume da caixa d'água, a altura que ela está instalada, o volume de água que cabe dentro dela, né? Conforme o tamanho dela varia, a tensão também vai variar. Basicamente é isso. Tá bom, pessoal? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Vamos para o nosso próximo slide. O que é corrente? A corrente ela é medida em amperes e ela tem a simbologia A, né? Pessoal, um negócio importante aqui, sempre quando vocês forem falar qual que é a corrente do equipamento, nunca falar qual que é a amperagem desse equipamento. Isso não existe, tá? É corrente. Eu vejo muita pessoa, muito técnico falando, nossa, qual que é a amperagem disso? Me dói até o rim, cara. Bom, basicamente, o que é a corrente, pessoal? A corrente é o movimento, é o fluxo de elétrons que passam no condutor. No nosso exemplo da caixa d'água, é a quantidade de água que passa aqui no tempo, né? Vamos supor, a água está com pressão bem alta, então vai passar mais água, e, por exemplo, assim, se tivesse como a gente calcular, né? Eu não manjo de hidráulica, mas deve ter algum manômetro que calcula qual o fluxo de água, quantos metros cúbicos de água. O próprio relógio da nossa casa de medição de água, ele faz isso, né? Ele mede quantos metros cúbicos passou, né, no tempo. Então, vamos supor, eu coloquei aqui, tá com uma pressão alta, passou 10 metros cúbicos, certo? Aí, no outro dia, passou 15 metros cúbicos. Então, a corrente do outro dia, dos 15 metros cúbicos, foi maior do que a corrente dos 10 metros cúbicos, obviamente, né? Então, quanto mais fluxo de água tem passando, maior é a corrente. No nosso caso, não é um cano de água, mas sim um fio elétrico, entendeu? E aqui no lugar dessa caixa d'água, poderia ser uma pilha, poderia ser uma usina hidrelétrica, poderia ser uma bateria, entendeu? Basicamente isso, tá bom? Beleza. E resistência. O que são resistências? Né? As resistências elas são medidas em ohms e elas têm a simbologia ômega, como eu disse, do grego. Né? Aqui a gente tem dois exemplos de resistências. Tá? A gente tem uma resistência de chuveiro e a gente tem uma resistência eletrônica, um componente eletrônico, certo? São as mesmas coisas, porém utilizadas em lugares diferentes. Tá? Isso daqui você usa no seu chuveiro, a rede alternada vem direto aqui. No momento que você conecta dois fios aqui, ela já começa a esquentar. Como é que acontece? Começa a ter um fluxo de corrente, né? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês. Tá? Vamos supor que eu conectei aqui os fios, né, na tomada, beleza? Essa resistência, tá vendo que ela está toda enroladinha aqui? Ela é conectada num ponto no outro, ela só é enrolada para ficar mais compacta e tudo mais. E também tem a questão de campo eletromagnético, mas isso também é outra coisa mais profunda. Mas basicamente ela está enrolada, mas é como se estivesse dando um curto-circuito, né? Eu estou pegando os dois fios da tomada aqui, conectando aqui, é como se tivesse um curto, só que esse fio aqui ele é altamente resistente. Então ele esquenta, ele começa a passar corrente ali nele, ele esquenta, ele fica. Se você conectar uma resistência fora do chuveiro, fora da água, ela chega até a encandecer, igual uma lâmpada. O funcionamento da lâmpada é a mesma coisa. Você tem um fio aqui, outro fio aqui, você tem aquela resistênciazinha dela. No momento que você tem energia elétrica passando aqui, ela encandece, ela chega a encandecer. Tá? Só que as lâmpadas elas são altamente resistentes, né? Esse filamento aqui ele é altamente resistente para ele não se romper.
tá? Porque se você pegar um fio qualquer e fizer isso, ele vai se romper na hora. Então não é qualquer material que faz isso, não é qualquer material que faz essa resistência aqui. Beleza, mas basicamente isso. A resistência do chuveiro elétrico ela tem como função esquentar, né? Esquentar a água. A gente usa ela justamente para isso. Mas ela não deixa de ser uma resistência. A resistência eletrônica ela tem como função diminuir o fluxo de tensão, a corrente que está passando no circuito eletrônico, tá? Eu acabei esquecendo de comentar que as três grandezas que eu falei, que é tensão, corrente e resistência, elas têm interação entre si, elas se interagem, tá? Se você aumentar uma, a outra diminui e a outra aumenta. Basicamente assim. No próximo slide eu vou mostrar um exemplo que vai deixar isso bem detalhado para vocês, tá? Nos próximos slides. Mas basicamente essa resistência ela tem como função esquentar a água. Também se você tivesse um aquecedor na sua casa, seria algo parecido com isso. Numa proporção maior, projetado de um jeito diferente, mas basicamente seria isso daqui. A resistência eletrônica ela tem como função diminuir a corrente e a tensão de um equipamento para dar o funcionamento correto para ele, né? Chegar à tensão correta para, por exemplo, vou ligar um LED. Você não pode jogar 5 volts num LED. Você joga 2 volts num LED. Então o resistor ele entraria para isso. Entendeu? Deixa eu apagar aqui. Beleza? Beleza, a gente volta aqui no mesmo exemplo da caixa d'água, né? Agora a gente vai aplicar a resistência aqui. O que seria a resistência nesse caso? Vamos supor que esse tubo aqui, ele está com esse diâmetro, né? Vamos colocar um diâmetro aí de 2 polegadas, tá? Então ele tem um diâmetro de 2 polegadas. Aí eu não gostei eu quero pôr uma resistência nesse circuito. Então eu pego esse pedaço de cano aqui, ó, eu corto e coloco outro pedaço de cano, só que menor. Em vez de colocar de 2 polegadas, eu coloco de 1. Vocês viram que afunilou aqui a passagem de água? Isso é uma resistência. Os resistores e as resistências em circuitos elétricos funcionam da mesma forma. É uma limitação. Tá? A torneira também é uma resistência. Né? Nossa, Igor, por quê? Porque se você fechar ela trava o circuito e não sai mais água. No momento que você abre ela, gradualmente o fluxo de água aumenta, não é? Então, a torneira ela é uma resistência. A torneira ela é uma resistência variável. Tá? Você consegue variar o quanto você quer que ela resiste aqui para quanto sair mais água. Você consegue definir se quer que saia pouca água ou o total da pressão de água que você quer. Então a torneira é como se fosse uma resistência variável. Né? Basicamente isso. Isso existe no mundo da eletrônica, tá, pessoal? A gente tem componentes que são resistores variáveis. Você consegue alterar a resistência dele de várias formas. Né? Beleza. Então, basicamente aqui a gente entendeu. Nessa imagem, eu tenho um exemplo muito legal da lei de Ohm. Né? E como que essas três grandezas, elas interagem entre si. Né? Aqui a gente tem o quê? O bonequinho amarelo, que é o volt, né? Que é a tensão, empurrando a corrente elétrica, que é o ampere, dentro de um condutor. Né? Isso aqui é o condutor. E aqui a gente tem o bonequinho do Ohm puxando, né, e apertando o ampere. Né? Então, cara, esse exemplo também é muito bom para a gente conseguir entender como as três grandezas elas interagem entre si. Né? É muito... Esse detalhamento aqui é muito interessante. Né? Quando eu vi essa imagem a primeira vez, eu achei ela incrível. Porque aqui você tem, basicamente, como que elas interagem entre si. Tá? No próximo slide, a gente tem um pouquinho de cálculo, né? Ah, Igor, eu não sou bom de matemática. Cara, pelo amor de Deus, tudo que você faz hoje em dia na sua vida, você vai no supermercado, você tem que fazer uma conta. Isso aqui também não muda muito. Não que você vá aplicar isso em sistemas de detecção de incêndio. Nossa, para instalar uma central tem que fazer um cálculo matemático. Muitas vezes você tem, mas não disso daqui. Tá? Não de lei de Ohm. Entendeu? Mas isso daqui é um conceito, cara, que se eu não passasse para vocês, ia ter uma brecha gigantesca no conceito de eu vou formar um cara que sabe um pouco de eletrônica elétrica, entendeu? Então, basicamente, o que é? Tensão é igual a I
vezes R. I de corrente, R vezes de resistência. Aqui, pessoal, o I tá representando a corrente. Eu lembro que eu falei para vocês que a corrente era A, né? E a corrente, por exemplo, se você for olhar o equipamento, você for ver a etiqueta dele, você quiser ver a corrente, ele vai aparecer lá, 2A, entendeu? Mas para cálculo, em termos de cálculo, não uso o A, uso o I para representar a corrente. Então, sempre que vocês verem I numa fórmula matemática, é de corrente, tá? Então, como é que funciona? Por exemplo, eu quero achar a tensão desse equipamento. Eu quero achar qual que é a tensão que ele funciona, tá? Mas eu não tenho essa tensão. Então, você calcula I vezes R e você acha a tensão. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho uma corrente de 2 amperes e eu tenho uma resistência de, sei lá, 40 ohms, né? 2 vezes 40 é igual a 80 volts. É a tensão desse circuito, é a tensão desse sistema que eu estou vendo, tá? Lembrando, novamente recapitulando, não que vocês vão usar isso em algum lugar, vocês não vão precisar ver isso para instalar um sistema de detecção de incêndio, só que isso é importantíssimo dentro da elétrica e eletrônica, beleza? Bom, beleza. Então, essa aula a gente está chegando no fim, já deu 30 minutos de aula. Foi uma aula introdutória, com alguns conceitos, né? Então, a gente aprendeu aqui hoje o que é eletricidade, o que é eletrônica. A gente aprendeu as diferenças entre elas e a gente estudou um pouquinho sobre as grandezas elétricas, tá? Na próxima aula, a gente vai ver sobre circuitos elétricos, né? Vai se aprofundar um pouquinho mais sobre em circuitos e ali a gente vai entender algumas coisas de como que é aquela questão da tensão alternada e tensão contínua, tá? Então, é isso, tá? Vocês têm alguma dúvida? Lembrando que a gente tem aqui na plataforma, a gente tem o nosso canal de atendimento, vocês podem mandar as dúvidas que vocês quiserem. A gente também tem o nosso número de WhatsApp da Detectare, tá bom? Que vocês também podem estar entrando em contato com a gente. E é isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Lembrando que essa é a primeira aula, vocês têm muito para ver ainda, tá? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.